para quem não conhece, casado com a Lena. Nós, esse ano, vamos fazer 39 anos de casados. Nós temos 3 filhos, a Bruna com 37, a Lana com 36, o Vitor com 34. O Vitor e a Bruna são biológicos, a Lana é do coração. E ela nos foi entregue aqui no sítio, em 2016. Então, detalhes podemos falar depois. Mas, o Maurício e a Marta praticamente já falou tudo que eu ia falar. Então, até por isso vai ser mais rápido. Tá? Mas como eu fiz algumas anotações, eu acho importante. Tem pelo menos um ponto aqui que eles não falaram e vai ser importante. Tá? Prometo que eu vou ser rápido. Então, nós vamos falar aqui bem rápido sobre a comunicação. A importância da comunicação entre o casal e a família, né? Tá? Então, como está a comunicação dentro do seu casamento? E alguns textos bíblicos que vão ser rápidos. O Provérbios, né, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come o seu fruto. Então, a comunicação, ela aproxima ou afasta. Né? Então, eu vou deixar só a nível de pensamentos, para vocês avaliarem como está e terem uma ação em cima disso. Ok? Como eu disse, eu vou tentar ser bem prático. O que é santificação? Então, conforme o Maurício já falou, é um processo diário, transformação contínua, crescimento espiritual do casal. Tá? E quando eu estou falando casal aqui, vamos entender família, tá? 1 Pedro 1,15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, tudo aquilo que o Maurício falou, né? Dia a dia, as atividades que te envolvem durante o dia, no trabalho, na escola, em todos os lugares, nós precisamos ser santos. O nosso procedimento, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar. Então, tudo isso faz parte da santificação. Né? Então, não é um enclausuramento, né? Não é se trancar em um quarto, mas é o nosso procedimento, nossa maneira de viver, nossa forma de falar, de atender, né? Os resultados do trabalho, na escola, tudo isso é santidade. É reflexo daquilo que nós vivemos. Ok? Casamento é um projeto de Deus, também já foi falado. Né? E por ser um projeto de Deus, a santificação no nosso cotidiano faz parte da nossa maneira de viver como santos. Né? Então não é apenas uma união emocional, é uma aliança espiritual que deve ser compartilhada. Né? Então lá em Gênesis, né, a passagem mais conhecida sobre casamento, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. O maior inimigo do casal, ou da família, ou da amizade, é o silêncio, mágoas acumuladas, conversas adiadas, distanciamento emocional. Né? Então, isso tudo nos causa essa desconstrução daquilo que começamos a construir. Tá? Então, a destruição daquilo que nós começamos a construir. Tá? Então, na comunicação, e eu quero abrir um parênteses aqui, até porque eu sou uma pessoa muito calada. E muitos aqui sabem disso e comprovam isso.
E, embora eu coloquei aqui que o silêncio é inimigo do casal, mas tem o outro lado também, né? Às vezes é melhor ficar em silêncio do que falar besteira, não é verdade? Talvez é por isso que eu sou muito calado. A Lena reclama que eu falo pouco, para não falar besteira. A comunicação espiritual, né? Falar com amor, ouvir com paciência e perdoar rapidamente. Então, tudo isso nós já ouvimos. Acho que eu fiquei só para reforçar o que vocês já ouviram. Muito legal, e eu vejo que isso também foi um cuidado de Deus, nessa programação que está acontecendo aqui nesses 2 dias. Tiago 1,19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, olha, eu vou acrescentar aqui, acho que ele esqueceu, todo homem e mulher, pois, seja prontos para ouvir, tardio em falar, tardio em se irar. Bom, o poder das palavras. A Marta e o Elian falam bastante aqui. As nossas palavras, elas podem curar, podem restaurar e podem incentivar. Mas também podem ferir, humilhar e destruir. Então é muito importante saber colocar as palavras no momento certo e também com amor, né? com sentimento. Tá? O Provérbios diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a resposta branda, né? Pode estar o terremoto que for, se a sua resposta for branda, ela vai acalmar, vai desviar o furor. Né? Isso no casamento é muito importante. Né? Nem sempre os dois estão no mesmo ritmo, né? E em uma discussão acalorada, aquele que der uma resposta branda começa a acalmar o outro. Isso é muito importante no relacionamento. Bom, se um fala, o outro escuta, né? Agora é importante, por que você escuta? Você escuta para entender ou apenas para responder? Isso é muito importante você saber o porquê você está escutando, né? E aí entra muitas vezes aquela questão do silêncio, né? Então, um dos dois fala, e o outro está lá em silêncio. Você não fala nada? Não, estou te ouvindo. Né? Então, é importante. Eu estou te ouvindo para entender o que realmente você está falando, o que você quer, ou você está apenas ouvindo apenas para dar uma resposta. Então, é muito importante entender o que o outro está falando. O que o outro quer, qual é a mensagem dessa fala? Né? Porque uma fala sempre vem com uma mensagem atrás. Né? Seja ela áspera ou amorosa, ela traz uma mensagem. E é importante entender a mensagem que está vindo nessa fala. Ok? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Se nós colocarmos essa prática no relacionamento, no casal, né, muitas coisas tendem a melhorar. Entender o que ele está falando, ou o que ela está falando. Geralmente é o que ela está falando. Afastai-vos de vós o orgulho. O orgulho destrói relacionamento, impede o diálogo, alimenta conflitos e afasta o casal, afasta as pessoas, né? Então a gente aqui está falando mais para casal, mas em todo relacionamento, se houver orgulho de uma das partes, você afasta o outro. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí eu coloquei entre parênteses razão, porque é uma coisa que a gente sempre quer ter, né?
Eu tenho razão. Eu ultimamente tomei uma decisão sobre a questão de razão. Eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Não vou ficar brigando para dizer que eu tenho razão. A paz é mais importante do que a razão. Então, não é fácil, mas é o caminho. Então, não tenha em vista o que é propriamente seu, a razão. Eu tenho razão. Vai gerar paz você insistir que você tem razão? Então, a sua razão não é tão importante quanto a paz. Então, tenha paz. Deixe a razão com o outro. Isso em qualquer relacionamento, tá, gente? Bom, aqui vem, estamos finalizando já, família em ordem. Família em ordem é um tema de uma série que está nascendo. Esse livro, nós publicamos ele no mês passado, E eu escolhi esse tema, família em ordem, porque eu queria atingir não somente o público evangélico, o público cristão. Então é um livro que não tem nele, dentro dele, no seu conteúdo, não tem versículos bíblicos. Ele tem o conceito, ele tem a nossa vivência. Ele nasceu da nossa experiência de vida, a partir do ano 2000, a gente começou a passar por várias experiências financeiras, e a partir de então nós aprendemos a fazer planejamento financeiro. Então o livro, nós colocamos aqui um conteúdo nele que tem a maioria das páginas é testemunho nosso, da nossa vivência, e algumas outras de algumas pessoas que nós tivemos a oportunidade de auxiliar, de ajudar nessa questão financeira. Então o livro ele tem, será uma série, Família em Ordem. Esse especificamente trata sobre planejamento financeiro, com propósito. Então, essa palavra propósito, para nós que somos cristãos, ela tem uma conotação. Para quem não é cristão, ela também tem uma conotação importante, que é propósito, propósito de vida. Eu quero adquirir isso, é um propósito. Eu quero fazer aquilo, é um propósito. Então, eu queria escrever algo que não ficasse restrito ao público, mas algo que pudesse abençoar as famílias, independente de ser cristã ou não. Então, não existe família organizada sem a comunicação organizada. E esse é um assunto, o assunto financeiro. É o segundo. Cadê o Eliel? Você me deu essa informação, É o segundo motivo. O segundo motivo de divórcio nos casais. O primeiro é traição, Léo? E o segundo é a questão financeira. É muito importante essa questão estar alinhada entre o casal, alinhada entre a família. Então, nós resolvemos colocar isso na forma de um livro ou palestras, e ele diz o seguinte, Amós, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Falando aqui na área que nós estamos falando, na área financeira, andarão dois juntos, haverá paz naquilo que vocês estão planejando, naquilo que vocês estão falando.
Então, a nossa orientação é que haja um planejamento financeiro, né? O primeiro propósito é que haja paz. O segundo propósito é que organizemos nossas finanças, organizemos nossas vidas, para então nós planejarmos as nossas vidas, as nossas compras e assim sucessivamente. Tá? Problemas financeiros, eles surgem muitas vezes pela falta do diálogo, né? Então, a comunicação, como é importante que haja a comunicação, né? A falta de comunicação, ela atrai vários problemas. Este é um deles e muito sério, né? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, os planos do diligente, os planos do casal que faz um planejamento, né, que organiza, que faz orçamentos, ele tende a ser melhor. Agora, quando você sai comprando desordenadamente, né, ou sem dialogar com o cônjuge, certamente vem lutas, certamente vem problemas. Tá? O livro, ele é um guia, ele tem 12 capítulos, onde cada capítulo ele vai ensinar um passo do que você pode fazer. Um dos passos é avaliar a sua situação atual, como nós estamos. Depois vem como fazer um planejamento mês a mês, como fazer as negociações das suas dívidas, qual atacar primeiro, dívidas maiores, dívidas menores. Então, são dicas baseadas na nossa experiência pessoal, tá? E no fim do livro a gente fala sobre o legado que você vai estar deixando para os seus filhos, legado que você vai estar deixando para as próximas gerações, tá? Então, a importância de se comunicar sobre esse assunto, né? Todos os assuntos é importante, mas como nós vimos que esse, segundo meu informante Eliel, é o segundo caso, né, de maior separação no Brasil, né? No mundo já inverteu. Então a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção a essa questão, né? Os sonhos compartilhados, eles vão gerar planejamento, construção e assim crescerem juntos, né? Só um testemunho assim bem rápido. Em 2012, 2012, eu adquiri um carro zero, que é esse que eu estou aqui hoje, 14 anos com ele, né? E na empresa tinha uma gerente geral que era filha de um dos donos, e ela era assim, a gente sempre teve muita amizade. E ela passou então pela minha sala e ela brincou comigo, mas assim, a sala estava cheia, muitos técnicos, analistas. Seu Valcir, depois eu queria que o senhor me explicasse, me ensinasse como você consegue comprar um carro tão bom, um carro zero assim, né? E eu, naquele momento, levei tudo assim como brincadeira, e ela era meio brincalhona, né? Gente, mas aí ela foi embora, eu não tinha horário para ir embora, mas aquilo depois não saiu da cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu não tive paz, fiquei a noite toda acordado. Eu preciso conversar com essa mulher, né? No outro dia eu fui cedo para a empresa, eu sempre chegava lá 7 horas, né, para evitar um pouco do trânsito, e ficava lendo no carro. Naquele período, eu estava lendo o livro do White Money, o Ministério da Palavra, né? E aí eu liguei para ela, deu 8 horas, ela não chegou, e eu liguei para ela,
né, perguntando por ela. E ela, não, hoje eu estou na filial da Moca, então eu só vou estar aí no fim da tarde. E eu falei que eu queria falar com ela, e ela ficou preocupada, pensando que era algo sobre serviço. Eu falei, não, eu quero simplesmente te responder como é que eu compro um carro zero, né? E ela do outro lado, não, seu Valcir, o que é isso? Foi uma brincadeira. Eu falei, não, mas eu fiquei preocupado, né? Porque eu gostaria de conversar pessoalmente e tal. E ela então falou, olha, eu vou estar aí umas 5 horas da tarde. Eu falei, ok. Aí quando ela chegou 5 e pouco da tarde, eu fui para a sala dela, levei um pendrive, né? E eu fui entrando na sala dela, ela já pedindo desculpa, né? Foi uma brincadeira e tal. Eu falei, não, eu quero te pedir perdão, porque eu tinha a obrigação de fazer com que você olhasse para mim e soubesse quem eu sou. Então, quando você olha para mim, e a gente já convive aqui há 6, 7 anos trabalhando juntos, e você não sabe que eu posso comprar um carro zero, tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou te mostrando quem eu sou. E aí ficou, e aí falei para ela da experiência de não ter dormido, né? E pedi para ela se eu podia abrir o pendrive no computador dela. E ela permitiu, colocou lá, abriu, falei, abre essa planilha. E a planilha mostrava 2013, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E lá estava o meu planejamento do próximo ano, nós estávamos em novembro. E eu falei para ela o seguinte, olha, eu prezo muito por tudo que eu aprendi, e eu sei que vocês, que não são cristãos como eu, né, na maneira de dizer, vocês têm um ditado que se fala assim, que todo crente dá 10% para o pastor, né, e sustenta a vida do pastor. E eu falei, olha, eu quero confessar para você que eu não dou só 10%, eu entrego mais. Só que eu sei onde eu entrego, para quem eu entrego, e sei como funciona o que eu entrego. Eu quero te falar sobre prosperidade. O que eu acredito em prosperidade? 3 pilares: honestidade, fidelidade. E fazer essa entrega que eu faço, eu tenho como honestidade e fidelidade, porque Deus orienta isso na sua palavra. Eu sei que você é bem católica, você lê a Bíblia, você sabe disso. Segundo passo, trabalhador. Quanto tempo eu trabalho com você? Uns 7 anos. Quantas férias você veio tirar? Nenhuma. Eu devo ser trabalhador, né? Porque eu sei o quanto a empresa hoje precisa de mim e o quanto eu também preciso desse salário que a empresa me dá. Mas então eu entendo que eu sou trabalhador, né? Quase 7 anos sem tirar uma férias, né? E falei, olha, e o outro ponto é a honestidade, né? Eu sou honesto na minha casa, e da mesma forma que eu sou honesto na minha casa, eu sou honesto aqui. Em casa, minha esposa e meus filhos sabem quanto eu ganho e sabem como eu gasto, e eu sou organizado, né? Aí eu falei para ela, bom, agora respondendo a sua pergunta, como é que eu compro um carro zero? Não é com o salário que você me paga, você sabe disso. Você me paga muito pouco. Não estou aqui pedindo aumento. Mas, né, aí já vai aprender né? E aí eu falei, você já teve a oportunidade de saber que minha esposa trabalha no Hospital das Clínicas, e ela já tem 15 anos, 16 anos que ela trabalha lá. Então, bom, ela está bem empregada, emprego sólido, garantido, trabalha para o Estado. O Valcir trabalha aqui com vocês, não ganha lá essas coisas, mas juntando, dá para comprar um carro zero, sim, né? Por aqui eu já te digo. Agora você viu minha planilha, nós estamos em novembro, e você viu que eu já tenho informação de dezembro do ano que vem, e você viu que tem uma sobra lá que, se não acontecer
não tiver um acidente de percurso, eu tenho uma sobra lá. Então eu posso comprar um carro zero. Né? Só que, gente, nessa hora ela já estava chorando, derramando de verdade. Não era merejando, era derramando. Né? Mas aí eu perguntei para ela se eu poderia dar um abraço nela. E eu abracei ela e pedi perdão. Porque realmente eu não estava conseguindo mostrar quem eu era. Né? E nesse período, eu havia sido promovido de supervisor para coordenador e descobri um desfalque lá justamente no lugar que eu trabalhava como supervisor. E estava em investigação, tal, e ela, então, aí resolvemos essa questão, e ela então perguntou para mim se eu sabia do que estava acontecendo. Eu falei, sim, eu fiquei sabendo. Mas você não falou nada para nós? Não poderia passar por cima do meu chefe. Eu falei com o gerente do setor. Mostrei para ele, falei, tem alguma coisa errada aqui. Então, era ele que tinha que resolver e trazer para vocês, não eu, né? Mas agora, ela falou, não, tudo bem, a gente está resolvendo isso, né? E ela pediu para mim explicar como funcionava, tal. Eu expliquei e falei, olha, eu acho que é importante vocês investigarem isso voltando lá atrás. Não, mas quem trabalhava lá atrás era você. Eu falei, exatamente. Quem fez essa planilha, desse controle aqui, de pagamentos de diária e tal, fui eu. Então, eu acho que nada mais justo de que vocês voltarem lá atrás e olhar se não estava acontecendo comigo. Não, de jeito nenhum. Falei, não, eu faço questão. Eu acho, no seu lugar, eu iria olhar tudo. Aí ela pegou um pacote assim de documento e começou a mostrar assim e tal. Eu falei, realmente tem coisa errada. Né? Eu falei, mas eu acho que vocês devem olhar. Ela falou, não, foi cogitado sim, de olhar. Né? Só que os 6 diretores resolveram que não precisava investigar a sua vida, porque você é uma pessoa íntegra. E eu tinha muito contato, só não tinha com o pai dela, que ele ficava em Londrina. Mas os outros 5, a gente convivia. E eles falaram para ela o seguinte, não mexa no que você fez. O problema é daqui para frente. Eu fiquei muito feliz, né? E lógico, até hoje eu sei que o que ela fez, aquela fala dela, foi uma brincadeira infeliz, né? Que me deixou sem sono a noite toda. Mas, gente, eu fiquei lá depois desse episódio mais 8 anos, trabalhei lá 10 anos, e desde que eu entrei lá, e que o departamento foi crescendo, quando eu entrei lá só tinha um gerente e eu. Nós fomos contratados para desenvolver o setor de transporte, e nós, juntos, nós criamos mais 6 filiais. Então, a gente tinha todo o domínio da situação, do trabalho, conhecimento, dedicação. Em 10 anos eu tirei uma férias naquela empresa, porque eu gostava, fazia parte de mim e a empresa precisava de muito trabalho, né? Essa questão do planejamento financeiro começou mesmo a partir do ano 2000, mas em 2006, quando eu vou para essa empresa, eu começo a mudar a minha mentalidade e começo a me preparar para a aposentadoria. Eu sempre falava, fazia as contas, eu vou me aposentar com 56 anos. Né? E depois mudou a lei em 19, todo mundo sabe aí. Mas a minha preparação psicológica e financeira sobre isso passa sobre o planejamento financeiro. E só mais uma coisinha, voltando lá na conversa com ela,
Eu ainda falei para ela assim, olha, eu planejo a minha vida desde 2000, e desde que eu vim para cá em 2006, eu estipulei que eu não teria mais dívidas. E por isso eu vendi todas as férias que eu tinha. Né? Não aconselho fazer isso, tá? Me custou saúde depois, tá? Não aconselho, mas aconselho fazer o planejamento. E numa hora que eu estava um pouco exaltado, eu falei com ela, eu fiz planejamento para 10 anos, e em 6 anos eu alcancei mais do que eu tinha planejado. Então, meu planejamento era ter uma casa boa, confortável para mim, para minha casa, para minha família, ter um carro bom, né, que não me desse tanta dor de cabeça, porque todo mundo sabe carro, né, como que é, e não ter dívidas. Eu consegui tudo isso em 6 anos e falei para ela, consegui isso e mais. Eu consegui um terreno, uma chácara no interior. Então Deus foi fiel comigo, me deu muito mais do que eu planejei, mas porque eu tomei uma atitude de ser uma pessoa organizada financeiramente. Ok? Então esse livro nasce dessas experiências. Eu espero que quem está adquirindo, nós estamos no segundo lote, o primeiro lote saiu assim em 15 dias, nós fizemos o lançamento e chamou muita atenção, né? E nós preparamos isso aqui com o objetivo de gerar palestras em empresas, em associações, em ONGs, porque esse é um dos maiores problemas que nós brasileiros estamos enfrentando. Né? Todo ano nós temos o Desenrola, não é verdade? Vocês já viram? Esse livro, ele é Não Se Enrole. Ele antecede isso daí. Então ele é um livro assim, algumas pessoas aqui já leram, ele é muito prático, é um guia passo a passo que vai te dar o norte. Mas se precisar, mais do que o livro, precisar de uma conversa, precisar de um atendimento específico, de vocês eu não cobro, tá? Tá? Nem eu, nem o Jalber também faz muito isso. Esse livro também nasce de muita coisa que eu aprendi com o Jalber. Gente, eu vou analisar 5 pilares da santificação. Vamos voltar lá de novo no tema. Amor, comunicação, unidade, administração e vida espiritual. Se você alinhar essas coisas, vai estar andando bastante na santificação. Eu quero deixar um momento de reflexão, assim para você. Então, um dia tem 24 horas. Nessas 24 horas nós temos 96 pedaços de 15 minutos. Minha sugestão, se você ainda não faz, não tem essa prática, tire 15 minutos por semana ou por dia com a sua esposa e converse. Sem televisão, sem livro, sem celular. Conversa, bate papo, né? Faz com a família à mesa, né? Para começar a desenvolver uma comunicação, que parece que depois que a gente passa de um determinado tempo de casado, fica tão no automático as coisas que a gente não senta mais para conversar outras coisas, né? Então isso é muito importante, né? A gente dá um testemunho. Eu não falei para a Helena que eu ia contar, mas eu sei que ela gosta desse testemunho. Eu vou contar aqui rapidinho. A importância da comunicação. Ainda que você esteja fazendo uma coisa que você julgue ser ótima, ser boa, comunica. Pode não dar certo, né? A Helena viajou, foi ficar com os pais, e eu tinha um problema em casa, na pintura. Tinha umas manchas assim, a gente pintou a casa e saiu, depois que a tinta secou, parece que a tinta buscou algo lá da eternidade passada, sabe? E ficou aquelas manchas, uma pintura assim, um verdinho bem bonito, mas ficou umas manchas escuras, assim. E eu lembrei quando essa sala,
antigamente, uma casa bem antiga, era a cozinha. E era pintada com uma tinta óleo, né? E a gente veio e pintou por cima várias outras vezes, e essa outra tinta agora era tão boa que ela quis buscar a origem. Tem hora que não é tão bom ir na origem assim, né? Bom, e eu olhava aquela mancha lá e ficava revoltado, mas sabia que eu tinha que resolver, né? E a Lena viajou, falei, vou fazer uma surpresa, quando ela chegar, o problema da mancha vai estar resolvida. Ela viajou e eu pintei 2 paredes da sala. E não falei nada. Ah, meu Deus. Você não foi do hospital, não. Mas foi tão legal assim a cor, eu escolhi o crômio. Sabe a tinta crômio? Para quem não sabe, é aquela cor mais ou menos da congregação. Sabe? Né? É um cinza crômio. E como os pais dela eram da congregação, eu falei, nossa, mas não é isso. E eu lá na expectativa, né? E a mancha sumiu. A Lena chegou. Quando ela chegou com o pai dela, sogro abençoado. Quando ela abriu a porta que viu a parede não era mais verde, ela ficou assim. O que você fez? Olha, o casamento não acabou ali porque meu sogro estava junto. Exagerado. É verdade. Fala dela isso. Não é minha, né? Fala dela, que ela não quer vir aqui. Mas assim, né, a intenção foi ótima, né? Queria resolver um problema, mas não comunicou. Né? Então, acho que a partir dali eu resolvi não ter mais razão. Vai explicar. Quero ter paz. Vai explicar. Então não pinto mais. Não. Ela vai viajar daqui uns dias, não vou pintar. Só se ela comprar a tinta e falar, é dessa cor. Não, é isso. Se você quiser aprofundar no assunto,